Os estados físicos da matéria são as formas que a matéria se apresenta no universo, de acordo com as condições de temperatura e pressão. A matéria pode se apresentar em 3 estados: o sólido, o líquido e o gasoso. Mas alguns autores também consideram o plasma como um estado de matéria. No estado sólido, as moléculas de material sólido estão fortemente conectadas, resultando em formato e volume definidos, com pouca energia cinética entre elas. A forma de um sólido pode ser alterada por forças mecânicas ou mudança de temperatura e pressão. Já no estado líquido, não há forma definida, mas há volume definido, impedindo a compressão significativa. As forças intermoleculares são fracas, permitindo fácil manipulação. Já no estado gasoso, os gases não têm forma nem volume definidos e se expandem devido à alta energia cinética. Ao ser aquecido em um recipiente, aumenta a energia cinética e a pressão. E é importante ressaltar que gases diferem de vapores, pois vapores podem voltar ao estado líquido com pressão alta ou baixa temperatura. Um exemplo é o hélio, encontrado em balões de festas. É menos denso que o ar, fazendo os balões flutuarem. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre as transições de fase. A fusão é o processo pelo qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Um exemplo que nós podemos observar é o derretimento do gelo, onde o gelo sólido se transforma em uma água líquida. Já a solidificação é o oposto da fusão, caracterizando a transição de um estado líquido para um estado sólido. Um exemplo comum é quando a água líquida é colocada no congelador e se solidifica formando gelo. Falando em vaporização, é a mudança do estado líquido para o estado gasoso e pode ocorrer de 3 maneiras: evaporação, ebulição e calefação. Um exemplo típico é a fervura da água, quando ela se transforma em vapor de água. A condensação representa o processo inverso à vaporização, onde o estado gasoso retorna ao líquido, também conhecido como liquefação. Um exemplo que nós podemos observar é quando um vapor de água se transforma em gotículas de água, ao ter sua temperatura reduzida abaixo de 100 graus Celsius. Agora, vamos falar sobre sublimação. Ressublimação ou deposição é o processo inverso à sublimação. Então, se na sublimação o estado sólido passava para o gasoso, aqui o gasoso passa para o estado sólido sem passar pelo estado líquido. Agora, sobre o exemplo, eu vou falar sobre a formação de geada. A geada ocorre quando o vapor da água no ar se transforma diretamente em cristais de gelo ao entrar em contato com superfícies frias, como plantas, janelas ou solo, sem passar pelo estado líquido. Estado do plasma. O plasma é conhecido como o quarto estado da matéria, além dos estados sólidos, líquidos e gasosos. Ele é formado quando um gás é aquecido a temperaturas muito altas ou quando uma corrente elétrica passa através dele, causando a ionização de seus átomos. Esse processo de ionização faz com que os elétrons sejam arrancados dos átomos, resultando em uma mistura de íons positivos e elétrons livres. Propriedades do plasma. Condutividade elétrica. Devido à presença de partículas carregadas, íons e elétrons, o plasma é um excelente condutor de eletricidade. Isso permite que ele responda fortemente a campos elétricos e magnéticos. Reatividade. O plasma é altamente reativo devido à energia cinética elevada de suas partículas e à presença de íons e elétrons livres, que podem interagir facilmente com outras substâncias. Emissão de luz. Os plasmas geralmente emitem luz devido à excitação dos elétrons que, ao retornarem aos níveis de energia mais baixos, liberam fótons. Isso é o que dá aos plasmas sua característica de luminescência, como visto em lâmpadas fluorescentes e na aurora boreal. Pressão e densidade. A densidade e a pressão do plasma podem variar amplamente, desde o plasma de baixa densidade encontrado no espaço interestelar até o plasma de alta densidade encontrado em estrelas e em dispositivos de fusão controlada. Na física, o plasma é o quarto estado da matéria composto por íons positivos e elétrons livres. Suas principais características e comportamentos incluem a eficiente condutividade elétrica, a neutralidade, que é quando o número de íons positivos e elétrons é quase igual, a interação eletromagnética, o comportamento coletivo, que são fenômenos como ondas de plasma e instabilidades, a emissão de luz quando elétrons retornam aos estados de energia mais baixos e temperaturas variadas. Os plasmas são encontrados em lâmpadas fluorescentes, dispositivos de corte, relâmpagos e auroras. No plasma, os campos magnéticos e elétricos são essenciais devido à presença de partículas carregadas. Eles permitem o confinamento e controle do plasma em dispositivos como o tokamak para fusão nuclear e podem formar estruturas complexas, como ondas e filamentos. Além disso, esses campos induzem instabilidades e oscilações, resultando em fenômenos como ondas de plasma, fundamentais para aplicações tecnológicas e a compreensão de fenômenos naturais. A temperatura e a densidade do plasma podem variar amplamente,
desde plasmas frios e de baixa densidade, como os encontrados em lâmpadas fluorescentes, até plasmas extremamente quentes e densos, como os do interior das estrelas. Em plasmas frios, as temperaturas podem ser de apenas alguns milhares de graus, enquanto em plasmas quentes, como os usados em pesquisa de fusão nuclear, as temperaturas podem alcançar milhões de graus. A densidade do plasma também varia, sendo baixa em plasmas espaciais e altas em plasmas confinados magneticamente. Essas variáveis influenciam significativamente o comportamento e as aplicações do plasma. Os métodos de geração de plasma e as técnicas de confinamento de plasma. Os métodos de geração de plasma são bem amplos e variados para diferentes aplicações e características de plasma desejado. A primeira é a descarga elétrica, com a descarga de corona, com alta tensão, que cria ionização usando um purificador de ar. A descarga de brilho, tensão em gás, baixa pressão, usada em lâmpadas fluorescentes. Descarga em arco, corrente elétrica que cria um arco de plasma, usando uma soldagem ou corte. Plasma de micro-ondas, que ionizam o gás, usando a fabricação de semicondutores. O plasma indutivamente acoplado, o ICP, que são campos magnéticos que induzem correntes, usando um espectro e um semicondutor. O plasma de radioconferência, que é o RF, ela precisa de frequência de rádio, que mantém o plasma, usando a gravação de semicondutores. O confinamento de plasma ele é controlado e é crucial, especialmente em pesquisas de fusão nuclear. As técnicas podem ser classificadas em magnéticas e inerciais, com várias abordagens, bem específicas para cada categoria. Primeiro, confinamento magnético, que é o tokamak, que é um dispositivo toroidal, com campos magnéticos que confinam o plasma. Pelo ITER. Stellator, simulado Kamak, mas com campos magnéticos gerados pelas bobinas externas. O confinamento inercial, ela precisa de alta potência para cumprir o plasma. A primeira, que é a fusão inercial por laser, ela precisa de alta potência para comprimir a cápsula de combustível para conseguir a fusão, exemplificando pela NIF. A fusão inercial por feixe de partículas precisa de feixes de íons bem pesados que comprimem e aquecem a cápsula de combustível. Algumas outras técnicas, que são o confinamento gravitacional, relevante apenas em astrofísica, onde a gravidade confina o plasma em estrelas. Hoje eu vou falar um pouco sobre o uso do plasma na tecnologia e suas diversas aplicações industriais. Começando pelo corte de plasma. Essa é uma técnica amplamente utilizada nas indústrias de fabricação e construção, utilizando o jato quente de plasma e acelerado. É possível cortar metais com precisão e rapidez, mesmo aqueles de grande espessura e que conduzem eletricidade. Além disso, o plasma é fundamental no tratamento de materiais. Uma das aplicações é a limpeza com plasma, que remove contaminantes das superfícies sem a necessidade de solventes químicos. Outra aplicação é a deposição de camadas finas, onde filmes finos são depositados em superfícies para melhorar propriedades como dureza, resistência à corrosão e condutividade elétrica. A nitratação do plasma é outro exemplo, tratando superfícies metálicas para aumentar a dureza e a resistência ao desgaste. Não podemos esquecer a utilização do plasma em displays e televisores de plasma. Esses aparelhos utilizam células pequenas contendo gases nobres, como ozônio e neônio, que são excitadas eletricamente para formar o plasma. Esse plasma, por sua vez, excita fósforos que emitem luz visível, criando imagens na tela. As vantagens incluem melhor contraste e cores, ângulos de visão amplos sem perda de qualidade e um tempo de resposta rápido, ideal para cenas rápidas. Essas são apenas algumas das incríveis aplicações do plasma na tecnologia.